A Bíblia não mente, a palavra de Deus é a verdade, e a cada dia, lendo as Escrituras, nós vamos ficando mais cientes de que tem muitos pastores na Igreja Cristã Maranata, a começar do seu grande líder, que não tem perfil para ser um pastor. Quer saber um pouco sobre isso? Nós vamos falar logo depois da vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Somos podcast Pastor Júnior aqui que vos fala. Olha, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco, tá? Para nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre assuntos relevantes para o nosso crescimento espiritual. Meu amado, você já parou para pensar que a Bíblia, ela é um manual do crente e ela tem muitos textos que vão falar do perfil de um pastor, à luz, evidentemente, da palavra de Deus. Às vezes, quando a gente não tem esse conhecimento de que a Bíblia precisa ser o nosso farol, a nossa regra de fé e prática, quando os assuntos relacionados a ministério, a gente pula, a gente passa direto. Mas a gente precisa entender que está escrito aqui para que a gente entenda que os pastores que estão sobre nós, eles precisam ter aquelas qualificações. Se não os tiver, eles não possuem qualificações para ser pastores. Certo? Não estamos falando de opinião de pessoas, de opinião, né, de teólogos, de psicólogos, de filósofos. Estamos falando de texto da palavra de Deus. Então é muito importante você, quando for estudar essa live aqui, você pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, confira na Bíblia, para que você possa ter é, é, o real entendimento do que as sagradas letras quer nos informar, quer nos instruir. Então vamos lá, queridos, direto ao ponto, eu queria falar sobre aquele fato, né, tão notório que houve na escola bíblica dominical, onde o pastor Gedeuti Vitalino Gueiros, ele foi tão rude, ele foi tão grosso, na nossa opinião, com o pastor Alexandre Gueiros. Vamos lá, direto ao ponto, vamos ver essa imagem. Bom, irmãos, a imagem que eu quero trazer é essa aqui. É bem verdade que essa imagem aqui, ela foi transformada em uma arte através de inteligência artificial, para a gente não trazer a imagem, né, ao vivo, para não ter nenhum problema com o processo judicial. Então, essa imagem aqui, ela foi transformada artificialmente, mas você tenha aqui como base esse pastor que está lendo o texto, né? Ao lado você tinha o pastor Gilson, do outro lado você tinha o Josias, e você tinha pastor de lado, né, pastores de lado, e Alexandre Guedes vai orar pelo pastor para o levantamento da unção. E esse que seria ungido seria Joaquim, tá? Um homem chamado Joaquim, diácono Joaquim. Nessa hora, quando o Alexandre Gueiros, ele sobe, Gedeuti chega e diz assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu chamei você de uma forma grossa, certo? Arrogante, prepotente, tá? E ele manda o Alexandre Gueiros descer, né? Quando ele chama esse Joaquim, esse diácono Joaquim, só para ele dizer, o Alexandre, acompanhe ele, fique com ele até o final, para que você possa dar as boas-vindas pelo presbitério, porque é assim que é feito o ritual, né, a liturgia do levantamento. Só para explicar para você, tá? Não, mandou ele ir lá, Alexandre Gueiro, eu acredito, levou o diácono até ali e depois subiu, pegou o microfone e subiu, certo? Quando ele subiu, ele, Gedeuti é quando ataca ele de uma forma veemente, certo? Dizendo, o que é que você está fazendo aqui? Eu pedi para você subir e ordenou que ele descesse. E aí, quando ele desce,
Alexandre Gueiros de pronto vai estender a mão sobre aquele Joaquim, é, para a imposição de mãos do presbitério para levantamento à unção, tá? E aí, nessa oportunidade, Gedati chega, estende a mão para ele assim, só olha, agora não, agora não. Aí diz assim para ele, vice-presidente, com um tom de chacota, né? E não sabe o que fazer. Tenha calma, agora não. E isso vira motivo de piada internacional. Internacional. Já que o alcance dessas transmissões é o alcance de bilhões de pessoas, segundo a Igreja Cristã Maranata. É pessoas na língua russa, na língua inglesa, na língua espanhola, na língua portuguesa, tem o alcance, dentre tantas outras línguas, onde ele usa a inteligência artificial para fazer a tradução. Então, ele faz isso e diz: olha, esse é o vice e ele não sabe de nada. O vice não sabe de nada. Por quê? Porque o vice Alexandre Gueiros se confundiu. Ele pensou que naquele momento que ele desceu, já era para impor as mãos. Mas antes, o pastor que estava com a Bíblia na mão e o microfone, na parte superior, ao lado do GDT, ele ainda ia ler o texto. O texto de quê? O texto de levantamento de pastores, de presbíteros, que está na Bíblia, né? Tudo bem. Ocorre que todo mundo prestou atenção nesse erro do Alexandre Gueiros, nesse suposto erro, que não acredito que seja erro, um equívoco. Você levantou a mão ali na hora errada, qual o prejuízo que se tem para você, de uma forma tão rude, tão grosseira, tão arrogante, você destratar o vice-presidente da igreja, da pseudo-igreja cristã Maranata? Pois é. Então, só que, observando o vídeo com mais detalhe, eu notei uma coisa. Eu notei que antes que o Alexandre Gueiros descesse totalmente e impusesse as mãos, eis que tinha uma outra pessoa lá que impôs as mãos. Olha só. E não foi feito nada. Eu vou mostrar para vocês a imagem. A imagem é essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Um momentinho só, tá? Deixa eu corrigir essa parte. Abrir a imagem. Pronto, tá aqui. Aqui é a imagem. Essa é a imagem. Um pastor, antes é porque a inteligência artificial já colocou os dois juntos. Mas antes do pastor Alexandre Guilherme estender a mão, eis que tinha alguém que estava com a mão estendida e depois baixou. Quem foi? Quem será? Será que você teria capacidade de fazer uma consulta e ir lá na escola bíblica passada e checar quem era? Sabe quem era, meus irmãos? Pois é, era o pastor quem? Amadeu Loureiro Lopes. Tinha outro pastor que estendeu a mão. Digo para os irmãos outra vez, tá? Porque houve uma correção por parte da inteligência artificial e não é na hora que o Alexandre Gueiros estende a mão. É quando ele está descendo, tá? Só para checar. É quando ele está descendo, o pastor Amadeu está com as mãos levantadas e depois baixa a mão. Ou seja, por que será que Gideoti Vitalino Guedes não tratou de forma tão rude, tão veemente, tão grosseira com o Amadeu? Será que ele não viu? Ou porque ele tem ódio dos seus familiares? Por que será? Conta para mim. Por que será, irmãos? Essa pergunta que eu gostaria que você respondesse. Por que será? Será que ele odeia o seu parente, Alexandre Gueiros, que é o vice-presidente? Perguntas, né? Outra pergunta que eu poderia fazer para você. Isso é necessário chamar a atenção dessa forma tão grossa, dessa forma tão rude, o pastor Alexandre Guerreiro, porque levantou a mão fora de tempo? Precisaria isso? E se fosse algo tão grave que precisasse de uma correção, precisaria ser na frente de todo mundo? Ou você poderia chegar assim, amado, ó,
Qual a diferença? Amado, primeiro a gente vai ler um texto e daqui a pouco a gente põe as mãos, tá bom? Olha a diferença. Não, não, não. É porque ele tem que ser grosso, tem que ser arrogante, tem que ser prepotente. É isso mesmo. E será que isso está dentro das características, tá, de um pastor da obra? Mano, por que você está dizendo, pastor, que ele tem ódio da família? Por que será? Aí eu queria ler uma frase aqui que foi dita pelo pastor Gidetti quando ele pregou. Olha o que ele disse. Não nessa escola bíblica. Antes, dias antes, tempos antes. Ele disse assim: parente para mim é a pior coisa que eu tenho. Nunca vi nada igual. Todos os inimigos que eu tenho são os meus parentes. Alguns, nem todos. Aí depois ele quis corrigir, né? Alguns, nem todos. Eu não preciso deles para nada. Não preciso deles para nada. Não tenho que pedir licença para nada. Nunca pedi e não vou pedir. E a pergunta é: será que o pastor Jesuiti estava falando, né? Estava falando do Alexandre Gueiros como seu inimigo, que ele não tem consideração alguma sobre ele? Precisaria ser tão arrogante, tão prepotente, expor uma pessoa, expor o vice-presidente da Igreja Cristã Maranata para todo mundo vir achincalhar? Era necessário isso? Agora vamos para a Bíblia, porque é bom ver a Bíblia. Vamos lá? Perfil, perfil bíblico do verdadeiro pastor, tá? Então vamos para a Bíblia. Esqueça tudo que eu disse, ou guarde por um momento e vamos analisar a Bíblia. A palavra de Deus é clara sobre as qualidades necessárias para alguém exercer o pastorado. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até 7. Então pega a sua Bíblia, meu irmão, e confira, tá? Fiel é a palavra se alguém aspira ou deseja o episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, vou botar aqui, ó, é necessário, perdão, da cor que é necessário, ó, é necessário, precisa, é condutio sine qua non. Portanto, que o bispo seja em primeiro lugar. Vou colocar aqui, hein? Primeiro lugar, o bispo, ele precisa ser irrepreensível. Será que Gideon ele pode ser repreendido por aquilo que ele fez? Ou você acha que não? De primeira coisa, ele precisa ser irrepreensível. Depois, esposo de uma só mulher. E aí, outro, moderado. Moderado, tá? Moderado. Depois, agir com sensatez. Ser sensato nas atitudes. Ser sensato nas palavras. Ser sensato nas decisões. Ele teve sensatez ali ou lapso de loucura? Não sei, é você que precisa me dizer. O que é que você acha? Vamos lá. Ele precisa ser respeitável. Ele precisa ser hospitaleiro. Apto para ensinar. Não dado vinho. Aí outra aqui, ó, que eu vou destacar em azul. Azul aqui, ó. Não violento. Destacar aqui, ó. Não violento, mas cordato. Não violento, mas cordato. Inimigo de brigas. E não avarento. Não avarento. Ele não pode pensar nisso aqui, ó. Entendeu? Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, né? Porque se alguém não sabe governar sua casa,
como cuidará da igreja de Deus? Não seja recém-convertido ou neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra em condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Será que ele tem bom testemunho com os de fora? A fim de não cair no descrédito e no laço do diabo. Certo? Então, mais uma vez, irrepreensível, será que ele é digno de repreensão pelo que fez? Expor, achincalhar, ser bruto, arrogante, grosso com todas as pessoas. Eu fiz outro vídeo aqui, ele chamando o irmão da projeção de cavalo e disse que ia dar um tiro no irmão, brincando. Mas que brincadeira é essa? Que brincadeira respeitável é essa? Né? Então, irrepreensível, moderado, sensato. É sensato aquilo que ele fez? O que você acha? Respeitável, hospitaleiro, não violento, cordato. Meu Deus. Essa é a perspectiva da carta de Paulo ao seu filho Timóteo. Agora vamos para Tito? Vamos lá. Tito 1, deixa eu ajeitar aqui, aí. Tito 1, 7, 9, diz assim, porque é indispensável, ou seja, você não pode dispensar isso, que o bispo seja irrepreensível. Então, se o bispo, você está sempre repreendendo pela grosseria, pela atitude grossa, estúpida, como, segundo as palavras dele, porque foi isso que ele chamou, eu estou usando essa palavra estúpida, que não é do meu vocabulário, mas é a palavra que ele utilizou para falar isso com o Josias. Ô seu estúpido! Foi isso que ele falou. Tá? Então, a forma grossa, uma forma desrespeitosa, tá? Então, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. Meus queridos, o que falar? Digam para mim. Não arrogante. Genitivo italiano inglês. É arrogante ou não? O que é que você acha? Claro, ele é o dono. Ele não precisa, irmãos. Pastor da Maranata não precisa seguir a Bíblia. Ele é levantado lá e faz o que quer, desde que esteja alinhado com GDT. Disse sim para GDT, tudo que ele disser, está tudo certo. Pronto. Não precisa seguir a Bíblia. Tá? Não irascível, não dadavio, nem violento, essa violência psíquica, moral, exercida contra as pessoas que estão ao seu redor. Veja só. Nem ganancioso, parece que é uma cópia, né? Antes hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, como se pratica a justiça? Se para umas pessoas você bota para fora como ladrão de dízimo e para outras pessoas, como ele mesmo, está lá como presidente, sem pedir perdão, sem precisar esclarecer nada para ninguém. E tá tudo certo, ladrão conforme um GAECO, né? Grupo Especial de Combate à Organização Criminosa do Ministério Público. Tá lá. Não sou eu. Uma pessoa piedosa, você acha que tem piedade? Tem piedade um homem desse? Não tem. Pessoa que exerce autocontrole. Eu vou botar até uma seta aqui grande, porque isso aqui merece. Autocontrole. Qual o autocontrole exercido por ele quando ele chega para o Alexandre Guerreiro, o vice-presidente, e trata ele dessa forma? Me diga. Apegado à palavra fiel, aqui ele não é. Apegado à palavra nunca foi. Ele é apegado à revelação, porque a letra perdeu o valor. Vou botar aqui a Bíblia, ó, Bíblia, perdeu o valor. Tá bem alto aqui, ó. Ó, a Bíblia para Maranata, a letra quando ele fala perdeu o valor. Perdeu o valor. Já viu aqui? Dá uma apagada, claro, né? Que é segundo a doutrina bíblica, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer
os que se contradizem pela palavra, né? Então a gente vê com o comportamento condenado pelas escrituras, a arrogância, a violência verbal ou agressividade, né? Quando em 1 Timóteo 3,3 ele diz que não seja violento, mas cordato, e Tito 1,7 quando diz que ele não pode ser irascível, tá? Vamos lá. Quando falta sobre ele o fruto do Espírito chamado domínio próprio, não tem controle. Viu aquela situação? Ele tinha que achincalhar. Ele tinha que ser bruto, grosso, arrogante. Ele tem que ser isso. Expor os outros publicamente, como ele expôs, né? Se seu irmão pecar contra você, o que é que a Bíblia diz? Vá e mostre o erro em particular. Se ele fizer outra coisa errada, irmãos, a gente pode extrair esse princípio. Fala no particular. Ô, meu querido, não era para você impor as mãos naquela hora, não. Primeiro lê o texto da Bíblia e depois todos os pastores estendem as mãos. É necessário isso? Você acha o quê? Vamos lá. Falta de arrependimento. Isso aqui não. Se confessar o pecado, confessou daquilo que fez? Será que ele vai chegar na próxima escola bíblica, no mesmo canal, e vai dizer: irmãos, eu tomei uma atitude aqui, e eu queria que o pastor Alexandre Gueiros aqui, meu familiar, meu parente, me perdoasse. Me perdoe, meu irmão. Eu fui arrogante, eu fui grosso, e eu quero pedir perdão. Essa é a atitude de um líder bíblico, daquele que se preocupa em dar um testemunho segundo a palavra de Deus. Tá? Um pastor assim não pode continuar no ministério. De acordo com o texto acima, um homem que age com orgulho, vamos lá, orgulho, altivez, falta de domínio emocional, condutas públicas humilhantes aos outros, incapacidade de pedir perdão ou de demonstrar arrependimento e não tem bom testemunho com os de fora. Todas as pessoas que viram o quê? Que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Meus irmãos, por essas e outras, eu queria só dar uma exortação final, tá? Uma palavra final. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 2 e 3, diz assim: pastorei o rebanho que é de Deus. Então o rebanho não é da Maranata, é de Deus. Preste atenção, membro. Você que tem vindo aqui, meu pastor que você está assistindo assim só de canto de vídeo. O rebanho é de Deus, não é seu. Quem está entre vocês, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, como Deus quer, como Deus quer. Não por ganância, você que está pensando no caju, não é para apacentar o rebanho de Deus pensando isso aqui não, ó, tá? Mas com dedicação, não como dominadores, não como dominadores. Opa, pegar aqui sim, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo, exemplo. Então, eu posso dizer para você, né? Não pode ser dominador, mas tem que ser, que é diferente, né? Tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Exemplo. Então eu pergunto, é dominador ou não? É exemplo para o rebanho? Você acha que é? Você acha que é exemplo para o rebanho? Sim ou não? Você acha que é exemplo? Você acha que ele é um dominador? Sim ou não? Bom, meus queridos, é sobre isso. Eu queria que você observasse os textos. Eu trouxe aqui, só para guisa de esclarecimento, aquela senhora, né, que participou daquele momento com o grupo louvor e abriu as mãos, estendeu as mãos, glorificou a Deus e o povo disse assim, tem que baixar as mãos mesmo, tem que ficar quietinho, senão vira bagunça. Mas a pessoa nem considera o texto que você traz. Por quê? Porque
E, irmãos da Maranata, eles não sabem Bíblia, eles não consideram Bíblia, mas não culpo você, meu irmão. É porque você aprendeu isso com o seu líder. O seu líder não leva em consideração a Bíblia, porque se ele levasse em consideração, ele já deveria ter sido disciplinado. Ou ele muda ou é disciplina. Por exemplo, vocês viram o caso do pastor Paulo Júnior? A igreja, o conselho se reuniu e disse: olha, você precisa mudar. Você é arrogante, você é bruto, você é prepotente. Ele não aceitou e ele mesmo disse no vídeo que ele fez pedindo perdão, porque o perdão não está, né? Só na Maranata o perdão não está. Nas outras igrejas, graças a Deus, existe perdão. Ele pediu perdão aos membros, aos liderados, à liderança da igreja e ao conselho. Ele disse que queria, na oportunidade, dissuadi-los e persuadi-los. Aí depois o conselho bíblico chamou ele e disse: olha, não tem condições de você ficar. Você perdeu o ministério aqui. Pergunta a você: conselho presbiteral daria esse exemplo? Não. Sabe por quê? Porque a Maranata não é uma igreja bíblica. A Maranata é um CNPJ que tem um dono, a família Gueiros. E por enquanto, quem está no poder é o GDT. Até ele morrer ou até ele ser jubilado do púlpito. Porque jubilado da igreja, ele já está. E isso foi ele que falou na audiência com o Lucas Procópio. Ele mesmo falou. Tá? Ou a Jurama filha intervém, vira curadora do pai, por insanidade. E não acreditamos que vai acontecer. Certo? Por que não há intervenção? Porque, dono, então, o pastor GDT está preocupado em cumprir a palavra de Deus? Não, olha aqui, eu falei os requisitos para ser um pastor. Se você não tem esse requisito, você não pode ser pastor. Foi que a igreja, a Aliança do Calvário, disse para o pastor Paulo Júnior. Chegou e disse: você não tem qualificações para ser um pastor. Foi lá e tirou o ministério dele. Você acha que a igreja vai fazer isso? Você acha que aquele conselho presbiteral que recebe salário, a maioria dali, não exerce só funções de conselho, mas exerce outras coisas, mas que recebe, vai ser disciplinado por ele? Como se ele é dono? Não vai. Irmãos, por essas e outras, você vai vendo que as revelações, a obra é de quem está dali para baixo. Quem é da pirâmide, não acontece nada. E ele vai continuar sendo arrogante, prepotente. A gente já soube que já teve reunião hoje lá para tratar desse assunto. Vai resolver de uma coisa? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Pelo menos ele se mostre um exemplo para o rebanho no que diz respeito ao trato com as pessoas, ao trato com as ovelhas e principalmente com o vice-presidente que é seu parente. Agora, abrindo parênteses, dizem que esse jeitinho quietinho do Alexandre Guerreiro, dizem que ele é pior do que o GDT. Eu não sei, nunca vi, não posso falar. Vamos aguardar, já que ele é o vice-presidente e assumirá, se assim for, o lugar de GDT, quando este partir. Vamos aguardar, né? Vamos dar tempo ao tempo. Meus queridos, somos podcast Pastor Júnior que vos fala. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, né? Curta, compartilhe, comente. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações e receba todos os vídeos publicados aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo.